Olá, meu nome é Ruth. Hoje eu vou estar apresentando meu trabalho de conclusão do curso sobre tipos de rastreamento e diagnóstico pré-natal para anomalias fetais. Então, a Organização Pan-Americana da Saúde diz que defeitos ou anomalias congênitas fetais são alterações estruturais ou funcionais presentes e identificadas na vida uterina ou após o nascimento. Estima-se que 1 a cada 33 bebês nasça com alguma alteração congênita, e essas são a segunda maior causa de mortalidade em neonatos e crianças menores de 5 anos. Como podemos ver na figura que eu tirei do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, vemos que começamos a ter uma diminuição de casos onde não se era informado se uma criança nasceu com alguma alteração. Em comparação, a gente teve um aumento de casos confirmados de malformações. Então, a gente pode presumir que as anomalias sempre existiram, mas por não serem notificadas, não eram contabilizadas. Nos Estados Unidos, estima-se que 3 a 5% de 3 milhões de neonatos são portadores de alguma alteração. E em 2016, a Organização Mundial da Saúde mostrou que 303 mil recém-nascidos foram a óbito no primeiro mês de vida em decorrência de anomalias congênitas. Então, verificando esse grande crescimento de anomalias e óbitos de neonatos, espero mostrar com esse trabalho os possíveis métodos de rastreio e diagnóstico de malformações fetais ainda em fase gestacional. Esse trabalho foi uma revisão bibliográfica de natureza básica e exploratória. Então, o diagnóstico pré-natal ele surgiu em meados dos anos 70 e eles são técnicas que possibilitam monitorar o desenvolvimento do feto ainda no útero. Ele é indicado quando há uma idade materna avançada, histórico na família de doenças genéticas ou alterações nos testes de rastreamento que a gente vai ver mais para frente. Para os casais que já tiveram abortos ou que possuem histórica de doenças cromossômicas, a gente tem um aconselhamento genético. Essa técnica visa comunicar o risco de ocorrência ou recorrência de anomalias genéticas. Ela é uma técnica preventiva para informar sobre o possível prognóstico do caso e até apresentar opções terapêuticas disponíveis e fornecer um apoio psicológico para as famílias. O diagnóstico pré-natal, então, vai ter técnicas não invasivas, que geralmente são de rastreio, como o estudo no sangue materno, ultrassonografia e medição da translucência nucal, e os procedimentos invasivos, como a biópsia de vilo corial, aminocintese e cordocintese. Então, dentro do estudo no sangue materno, a gente tem a detecção do DNA fetal, que ele circula na corrente sanguínea da mãe entre a 5ª e a 7ª semana de gestação, e ela pode ser usada para um diagnóstico pré-natal precoce de doenças genéticas. Também vamos ter alguns marcadores bioquímicos que são usados como triagem, né? Então, no primeiro trimestre, a gente vai ter o estudo da substância PAPA e do beta-HCG livre. Então, é verificado que níveis baixos de PAPA e beta-HCG estão presentes em todas as trissomias, com exceção da trissomia do 21, onde níveis elevados de beta-HCG são detectados. Já no segundo trimestre, a gente tem o que a gente chama de triteste. Então, vão ser dosados a alfa-fetoproteína, o beta-HCG e o estradiol. Essas 3 substâncias são capazes de rastrear casos de síndrome de Down, trissomia do cromossomo 18 e do cromossomo 13 e a monossomia do X. E, isoladamente, a alfa-fetoproteína ela é capaz de rastrear 98% das gestantes com defeitos do fechamento do tubo neural. A translucência nucal ela é um método de rastreio, em sua maioria para cromossomopatias, com maior ênfase na síndrome de Down, mas ela também pode estar alterada em cardiopatias e em outras síndromes, como a de Edwards, que é o que está aqui na figura que eu coloquei para vocês. Essa técnica ela pode ser realizada entre 11 e 14 semanas de gestação e ela é uma imagem ultrassonográfica de um acúmulo de líquido na região posterior do pescoço do feto. Então, para o resultado dessa técnica, é medido o comprimento da cabeça até a nádega e correlacionado com essa espessura da nuca. O ultrassom, isoladamente, ele é uma ferramenta de extrema importância para o diagnóstico pré-natal por seu baixo custo e constante avanço. Atualmente, ele é
ele é utilizado para detecção da idade gestacional, do sexo do bebê, para ver quantos fetos tem, avaliar a quantidade de líquido amniótico, monitorar o crescimento, movimento, morfologia, e por isso ele permite o diagnóstico de 70 a 80% das anomalias estruturais e anatômicas do feto. Além disso, as ultrassonografias elas vão ser indispensáveis durante a realização dos exames invasivos. Então, esses exames invasivos, eles só vão ser indicados, na maioria dos casos, quando for relatada alguma alteração nesses testes de triagem e rastreamento que eu acabei de comentar com vocês. Então, a biópsia de velocidade coriônica, ela pode ser executada após a 10ª semana de gestação e ela consiste na retirada das células trofoblásticas, que são a parte de origem fetal da placenta, podendo ser adquirida por via transabdominal ou transcervical. Para a via transcervical, é necessário que seja realizado um exame bacteriológico do conteúdo vaginal, por conta do risco de possíveis infecções intrauterinas, caso tenha algum agente patológico que não tenha sido tratado. Então, atualmente, se dá preferência para a realização desse procedimento por via transabdominal. O material coletado por essa técnica, ele pode ser submetido a um cultivo ou ele pode ser utilizado diretamente para análises moleculares, ensaios enzimáticos ou estudos citogenéticos. Além de ser o primeiro teste que pode ser feito na gravidez, né, invasivo no caso, ele vai ter um resultado rápido, sendo de 5 a 8 dias após o procedimento. Então, a aminocintese ela é uma técnica que compreende a aspiração do líquido amniótico da cavidade uterina, também por via transabdominal, e ela pode ser realizada a partir da 15ª semana de gestação. Essa é uma técnica utilizada para o estudo do cariótipo fetal, mas ela também pode avaliar algumas enzimas do líquido amniótico. Esse material coletado, ele obrigatoriamente vai ter que passar por um processo de cultura celular. Então, ele vai ter uma demora maior no resultado, sendo de 15 a 20 dias. Já a cordocintese, ela é a técnica realizada mais tardia na gestação, sendo possível só após a 18ª semana. A punção ela é feita na inserção placentária do cordão ou em alça livre, e ela tem finalidade diagnóstica ou terapêutica. Ela vai ser feita quando precisa obter um cariótipo fetal, mas atualmente ela é mais utilizada com a finalidade terapêutica para doenças hemolíticas fetais, por ser uma via de acesso para transfusões ou para administração de drogas e medicamentos. Já no Brasil, com base em um estudo realizado pelo Serviço de Medicina Fetal da Clínica Obstétrica da USP, eles observaram que a maior procura para a realização dos procedimentos de diagnóstico invasivos aqui foi ocasionada pela visualização de alguma malformação através de ultrassonografia. Então, isso acontece porque no Brasil, a política dos testes de rastreamento, ela ainda não é disseminada como em outros países. Então, a mulher acaba só sendo direcionada para um procedimento invasivo quando já se tem a constatação que o feto tem alguma malformação por algum teste de rastreio que ela fez antes. Então, isso a gente consegue ter aqui no Brasil, porque a gente sabe que a gente acaba tendo dificuldade de acesso à informação, dificuldade de acesso aos centros médicos, aos hospitais. Então, no Brasil, acaba que a gente tem uma debilidade no cuidado pré-natal. E a gente ainda tem na literatura a questão da possibilidade da interrupção da gravidez. Aqui no Brasil, o aborto ele não é legalizado, então a parte médica ela ainda tem que ter um cuidado redobrado com a família envolvida, com a mulher envolvida, porque vai ter que ter todo um auxílio, né, psicológico, porque essa gravidez vai ter que ir até o final,
por não ser possível interrompê-la. Para o futuro, a gente tem o diagnóstico genético pré-implantacional, que ele atualmente é utilizado para técnicas de reprodução humana assistida, e ela tem chamado a atenção por ela ser menos invasiva do que os procedimentos que a gente tem atualmente. Então, essa técnica, ela consiste em uma fertilização feita in vitro, que aí vão retirar algumas células desse embrião, e aí vai sofrer uma análise cromossômica. Após essa análise cromossômica, é que eles vão verificar a possibilidade ou não da transferência embrionária para a ocorrência da gravidez. Outra possibilidade em desenvolvimento é a terapia gênica, que ela tem, assim, o lindo propósito de curar as doenças genéticas. Atualmente, ela ainda não é utilizada, não tem nenhuma atuação no diagnóstico pré-natal, mas tem se levantado especulações que ele pode ser muito útil no diagnóstico de alguma anomalia genética e após o nascimento, essa anomalia ser tratada, já que do ponto de vista ético, a manipulação intrauterina ainda não é aceitável. Então, a gente viu que o diagnóstico pré-natal vem sendo desenvolvido aí desde os anos 70 e continua evoluindo para que a gente consiga um diagnóstico de malformações fetais precoce e confiável. Com exceção do teste não invasivo do DNA fetal livre no sangue materno, os procedimentos invasivos são os que proporcionam o maior número de diagnósticos comparado com os métodos não invasivos, né? Mas a gente não deve subvalorizar eles, porque a gente viu, com base no estudo da USP, que a falta desses testes de rastreio aumenta muito a quantidade de óbito dos bebês por conta dessa mulher só ir procurar um tratamento quando já é constatado que ele tem uma malformação. A gente tem aí, então, essas técnicas em ascensões, que a gente espera que possa, aí, no futuro breve, estar ajudando nesse diagnóstico pré-natal. E eu espero que esse trabalho possa ter conseguido falar um pouquinho só sobre as técnicas de rastreio e diagnósticos que são utilizadas atualmente. Eu encerro por aqui. Muito obrigada pela atenção. O meu e-mail está aqui para se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigada.